bem-vindo ao SETcast. É o seu podcast sobre saúde, empreendedorismo, inovação, ética. E hoje a gente tá aqui, ó. Eu tenho um parceiro para entrevistar comigo. Seja bem-vindo aí, Caio. Muito obrigado, uma honra estar aqui de novo em mais um episódio. E eu quero dizer para você, se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, ó, já segue, já deixa o joinha. E coloca aí nos comentários indicações de próximos episódios aí que possam vir, ideias que vocês tenham, que a gente vai ficar de olho aí também. Caio tá extremamente nervoso. Não, aqui eu já tô me sentindo em casa, que é o segundo já. Se ele Quanto botar a mão mais- assim, ó, Aqui, ó. vocês nem vão ver. Mas hoje a gente tem um convidado mais que especial, porque a gente vai falar sobre saúde masculina. Muitas dúvidas, né? Inclusive a gente abriu caixa de perguntas aí para o pessoal perguntar sobre, mas eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso SETcast o Dr. Tiago Vieira. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Anderson. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer levar sempre cada vez mais informações às pessoas aí. Diferente de Caio, ele não tá nada nervoso, ele tá bem tranquilo aqui, porque ó, o cara já é acostumado a dar entrevista, já vai pra TV, rádio e principalmente tem uma oratória com uma voz, uma comunicação. Voz Ó, de locutor, assim, bem já tá presença. acostumado, né? Isso faz parte. Medicina não é só falar sobre medicina, tem que saber outras coisas também. Falando em medicina, já que a gente tá começando, Tiago, você se formou em medicina, como é que foi todo esse processo? Porque você escolheu a carreira de médico, diga aí. Então, eu brinco que eu não lembro a partir de que momento na minha vida eu decidi ser médico. Eu até falo que meus pais fizeram uma lavagem cerebral, porque desde criança eu lembro de ter essa vontade de ser médico. E segui com ela desde o colégio. Vim morar aqui em João Pessoa, eu sou do sertão do estado, minha família toda é de São Bento. E vim morar aqui, fiz faculdade aqui em João Pessoa. Depois que eu concluí a faculdade, eu fui fazer as minhas especializações fora, mas a faculdade foi feita aqui. E medicina, como eu falei, sempre foi um sonho. Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas, de estar próximo ali. Nunca tive aversão ao hospital, a doentes, a falar sobre a morbidade da morte. Eu sempre achei isso tudo muito interessante. E acabou Sangue não dando é tudo problema. certo. Não, nunca foi. E deu certo, consegui entrar na medicina e até hoje é um sonho, é um prazer exercer essa profissão. Que ótimo. E após formado, no caso, você se formou aqui, em João Pessoa, e você tomou a decisão de fazer a residência. Como é que surgiu o interesse da especialidade a urologia? Então, Anderson, na faculdade a gente passa por praticamente todas as áreas clínicas, todas as especialidades. Nos 4 primeiros anos do curso, a gente passa durante alguns meses. E você consegue ter um panorama geral da medicina. Eu sempre tive um apreço muito grande por cirurgia. O centro cirúrgico, para mim, era um lugar que eu me sentia bem, eu me sentia à vontade, era um lugar dinâmico e eu achava que ali era. Você conseguia mesclar a parte do consultório, uma calmaria frente a frente com o paciente, junto com essa questão do centro cirúrgico, que é uma área mais dinâmica. E dentre as áreas cirúrgicas, de início na faculdade, eu não queria ser urologista, eu queria ser neurocirurgião. Eu sempre gostei muito. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu me encantei muito com a anatomia do sistema nervoso central. Tem um irmão também que nasceu com um problema neurológico. Eu acho que isso falou um pouco a favor para eu me encantar com essa área. Mas no fim da faculdade, os 2 últimos anos são chamados de internato médico, que é o período de prática, que a gente é jogado dentro dos hospitais, a gente sai da faculdade e vai para a prática. E ali, no dia a dia, na prática dos hospitais, eu comecei a me encantar com cirurgia geral. Que, para quem não sabe, todo urologista é um cirurgião geral antes. Isso é um pré-requisito para que você faça urologia depois. E quando eu comecei a participar no internato na cirurgia, eu me encantei na área e vi que ali tinha uma ciência muito grande, não era só faca na caveira, como muita gente brincava. Cirurgião gosta de operar, não tem ciência, não tem estudo. E no meu internato que eu fiz em Recife, eu me deparei com cirurgiões extremamente habilidosos, estudiosos, inteligentes. E ali eu percebi que não era só isso. E dentre as áreas da cirurgia geral, a que eu mais gostava desde a graduação era urologia. Urologia é uma área que ela é muito abrangente. A gente trata criança, adulto, idoso, a gente trata homem e mulher, trata câncer, trata infertilidade, trata cálculo. É uma área que você consegue fazer muita coisa. Você consegue ter um consultório cheio e também consegue ter um volume muito grande de cirurgia, além de exames também.
E aí eu me encantei com essa área e quando eu optei por fazer a cirurgia geral, eu já entrei na residência de cirurgia geral sabendo que eu iria fazer urologia depois. Porque na cirurgia geral também a gente passa a cada mês em uma área cirúrgica diferente. Você passa em cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia infantil, cirurgia gástrica, coloproctologia e dentre todas essas áreas, a que eu já entrei na residência gostando e que eu saí confirmando que eu queria era urologia e foi o que eu fiz depois. Interessante que é um amplo conhecimento, né? Você acaba passando por diversas áreas e a urologia te chamou a atenção. Uma coisa que você falou aí, principalmente, e que as pessoas não são atentas, você disse, eu trato criança, adulto, idoso, homem, mulher, e muita gente acha que o urologista só trata com homem. Pelo contrário, né? Sim. Também trata mulher. Sim. Isso aí é na cabeça hoje do brasileiro, urologista é médico de velho para cuidar da próstata. Ponto, acaba aí. E não, a urologia, como eu falei, é uma especialidade muito abrangente. Correto. As mulheres, o urologista é o médico do trato urinário. E tem que lembrar, urina tem nos dois, tem no homem e tem na mulher. A mulher também tem rim, a mulher também tem bexiga, também tem ureté, também tem uretra, que são todos órgãos do sistema urinário. Então, todas as doenças que são de operar desses órgãos urinários da mulher, quem trata é o urologista. Tumor de rim, tumor de bexiga, cálculo renal, infecção de urina, incontinência urinária, prolapso dos órgãos pélvicos, tudo isso o urologista consegue resolver. E aí é engraçado porque às vezes a mulher ela chega, ela mesma quando marca a consulta, porque às vezes ela nem sabia e um outro médico encaminha, você precisa passar no urologista. E elas vão ao consultório, mas ficam muito sem graça ali na sala de espera, porque a maioria acaba sendo homem realmente, grande parte, né? mas elas acham que estão no lugar errado. É igual um jovem num reumatologista, que você chega lá, só tem vozinho de bengala, com dor em tudo que é lugar, e aí vai um adolescente que tá com uma dorzinha no quadril, uma dor de crescimento, e ele não se sente muito pertencente. E a mulher às vezes se sente assim. Por isso que é importante bater no martelo e falar. Lugar de mulher também é no urologista, para tratar esse tipo de problema urinário. E no homem, a gente trata, além dos problemas do trato urinário, que o homem tem os mesmos órgãos da mulher, a gente trata dos problemas sexuais masculinos. Os problemas sexuais femininos, quem trata é o ginecologista. Mas no caso do homem, toda a seara sexual vem para o urologista. Mas na residência, a gente aborda, como você falou, todas as faixas etárias. Dentro da residência de urologia, a gente também fragmenta, para facilitar o aprendizado, todas essas áreas. Então, tem o meu estágio na uro-oncologia, que é para estudar o tratamento dos cânceres urológicos, câncer de próstata, rim, bexiga, testículo, pênis. Tem os meses que eu fico rodando na uropediatria para operar criancinha. As crianças têm malformações do sistema urinário, criança tem fimose, criança tem testículo não descido para a bolsa. Tudo isso a gente opera na urologia. E tem os estágios para passar na infertilidade, que é outra área muito legal da urologia, que é para tratamento de casais que têm dificuldade em engravidar. Tem que lembrar que o problema de infertilidade não é de um só, é do casal. Então, o ginecologista acompanha a mulher e o urologista acompanha o homem para conseguir melhorar a fertilidade do casal e chegar até uma gravidez. Então, é muito diverso, assim, são muitas coisas. E é bom estar aqui fazendo isso, porque cada vez que a gente aparece na mídia, em rádio, TV, podcast, é para alertar e explicar para as pessoas isso, para as pessoas entenderem que o urologista está ali para ajudar em qualquer fase da sua vida, qualquer dúvida que apareça relacionada a qualquer um desses órgãos, tanto urinário quanto sexual. Existe um tabu, né? Porque você foi falando assim, o urologista está aqui para ajudar em qualquer fase da vida. Mas eu acho que na pediatria, você falou, existe por conta das consequências que acontecem ou os casos que surgem quando a criança ela precisa desenvolver algo ou acontece de diversas formas. Mas eu acho que existe um tabu porque a mãe geralmente leva a filha para ginecologista, mas a mãe e o pai eles não levam o filho para um urologista. E qual a necessidade disso? As pessoas acham que só, Novembro Azul chegou, então eu fiz 40 anos, eu preciso visitar. Qual a importância de um adolescente, por exemplo, trazer informação para ele e procurar ajuda mesmo naquela dúvida? E eu acho que a faixa etária que é meio que mais esquecida, né? Porque sempre falam, não, exame de próstata quando fizer 40 você tem que ir pro urologista. Então antes você não precisa ir. Sim. Tipo, a mentalidade ainda é muito essa. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla também do adolescente, que para nós urologistas são uma população esquecida, como o Caio falou. Qual é a realidade hoje, pelo menos aqui no Brasil?
O menino ele é acompanhado por um pediatra, que os pais levam às consultas regulares, de rotina, tudo certinho, normalmente até por volta dos 10, 12 anos, que é onde os pediatras fazem aquele acompanhamento regular. Quando sai dessa idade, que o menino entra justamente na puberdade, que acontece aí por volta dos 12 aos 15 anos, a mãe acha que não é mais preciso, porque ele está virando adolescente, mas em teoria, na educação popular aqui do nosso país, não existe nenhum médico que possa acompanhar o adolescente naquela fase. Então, esse menino, que completou ali seus 12, 13 anos, ele vai parar de ir no pediatra e ele só vai voltar a um médico na vida dele aos 40 anos, quando ele acha que ele tem que começar a fazer um acompanhamento urológico. Então, esse homem que chega para mim aos 40, ele ficou dos 12 aos 40 anos sem frequentar nenhum médico. A não ser que nesse período ele tenha tido alguma doença, algum acidente, algum problema que forçou ele a ir no médico. Mas de rotina, vou marcar uma consulta de rotina, não marca. E aí eu faço a comparação com as meninas, porque isso é bom porque estampa bem na cara e fica bem clara a diferença que quando a menina ela entra na puberdade, que ela menstrua, a primeira coisa que a mãe faz quando a menina menstrua é o quê? Marca a consulta na ginecologista. Ou então, se não fizer isso na menstruação, assim que ela tiver uma relação sexual, leva na ginecologista para examinar, para orientar, para dar todos os passos. E aí o menino nasce pelo na axila, nasce pelo no pubis, o pênis cresce, nasce espinha, tá com desejo sexual, começa a masturbação, tem sua primeira relação sexual e muitas vezes os pais não conseguem ter essa liberdade de conversar e mesmo se conversar, sabendo que aquilo está acontecendo com ele, não leva ele num profissional específico também para tirar todas as dúvidas. Tem dados no Brasil que falam, isso dados do Ministério da Saúde de número de atendimento. As meninas, as adolescentes, elas passam 18 vezes mais em consulta do que os adolescentes homens na mesma faixa etária. Então, isso é uma diferença absurda, é quase 20 vezes a diferença de homem para mulher. E aí isso abre espaço para várias doenças não diagnosticadas, para várias dúvidas não tiradas, exposição de adolescentes a doenças sexualmente transmissíveis que poderia ter sido evitado com a consulta de orientação, a parte de gravidez indesejada para orientar, porque apesar de hoje a gente estar com um monte de informação na nossa mão, não adianta você supor que o seu filho sabe como botar uma camisinha, por que ele tem que usar aquele preservativo, como fazer aquilo, o que vai proteger ele fazendo daquela forma, e para o próprio adolescente saber o que vai mudar no corpo dele, porque é uma mudança absurda o que acontece na puberdade. Sai ali de um menino totalmente inocente, sem nada no corpo dele, para mudança tanto física no corpo quanto mental também, porque a testosterona ela sobe absurdamente naquele período e tudo começa a acontecer. E ele fica guardando aquele monte de medo, de receio, sem ter uma orientação adequada, né? E principalmente a desinformação, né? Porque aí é onde começa a surgir as dúvidas, e nas dúvidas ele vai perguntar ao amigo, ele vai perguntar a pessoas que não têm um real conhecimento, e aí é uma grande dificuldade, porque você acaba tendo problemas por não ter a informação correta. Mas você acha que também é falta de comunicação entre os pais? Sim, muito. E eu sempre gosto, quando eu atendo um paciente, normalmente por volta dos 30 aos 50, que me procura por problemas sexuais, por exemplo, eu gosto muito de entender como foi a criação dessa pessoa. Qual era a tua liberdade em casa para falar sobre sexo com seus pais? Como é que você foi criado? Porque é muito comum a gente ter pacientes com problemas sexuais, seja problema de ereção, de ejaculação, de orgasmo, de desejo, porque a pessoa não soube ser educada para praticar aquilo ali. E sexo é prática, é uma atividade que você tem que praticar para ir se acostumando, mas se você entra ali mais ou menos orientado para entender como as coisas vão acontecer, a chance de dar problema é muito menor. Então, um adolescente que ele foi bem educado em casa, que ele tinha liberdade com os pais para conversar, é uma pessoa que chega na idade adulta com uma cabeça totalmente diferente. Então, isso é importante. Falar para os pais isso, vocês precisam conversar, ter abertura com os filhos. É melhor que ele aprenda com alguém que está trazendo informação certa, real, do que ir para a internet e hoje com IA, com fontes que ninguém sabe de onde vem, fake news, enfim, inúmeras coisas que podem atrapalhar a educação e o crescimento desse adolescente. Você falou sobre IA, né? Sobre as informações que o jovem, o adolescente tem, mas o adulto também tem hoje. E vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, já que você tocou no assunto. Vamos. A tecnologia, eu acredito que veio para justamente trazer informação e agregar valor, principalmente dentro da medicina. Como é que surgiu aí a tecnologia em um dos pontos que é bastante importante no teu dia a dia, que foi a cirurgia robótica? O que é que a cirurgia robótica agrega dentro do que você faz hoje em dia? Então,
A robótica ela está totalmente consolidada dentro da medicina como um todo, não só na urologia, mas na área cirúrgica como um todo. A gente considera que foi o último grande avanço da cirurgia mundial é o advento da cirurgia robótica. A cirurgia robótica entra no cenário mundial por volta de 2003, com o lançamento do robô Da Vinci, de uma empresa americana, que foi a precursora e a detentora da patente do robô. E esse robô, ele veio fazer com que a gente conseguisse realizar cirurgias minimamente invasivas, ou seja, com pequenos furos em qualquer região do organismo, com uma precisão muito alta. Porque como é que funciona a cirurgia? A gente começa com as cirurgias abertas, que são as cirurgias com corte grande, são as cirurgias tradicionais. Elas que começaram todo o processo. É uma cirurgia boa, mas o grande problema da cirurgia aberta é grandes incisões, e isso atrapalha muito a recuperação do paciente. Imagina tu ter um corte que vai de cima a baixo no teu abdômen, ou abaixo da costela de uma ponta a outra na lateral. Isso tudo atrapalha muito o pós-operatório. E além disso, a gente percebia que os pacientes que faziam cirurgia aberta tinham muita aderência depois. O intestino grudava na parede, no lugar que você dava os pontos, ele grudava entre ele, e isso atrapalhava muito se o paciente fosse precisar de uma outra cirurgia depois. E aí vem a laparoscopia. A cirurgia laparoscópica, ela vem na década de 90 com o surgimento dos orifícios pequenos. Então, ao invés de fazer um corte grande, vamos diminuir os cortes e usar instrumentos mais delicados para fazer a mesma cirurgia. E ela conseguiu ajudar muitos pacientes. Qual que é o problema? É que a pinça da laparoscopia, ela é uma pinça reta. Ela não permite angulação. E na cirurgia aberta, o cirurgião está acostumado a usar o próprio punho. O nosso punho ele faz 5 a 7 movimentos que você consegue manusear pinças ali e fazer os movimentos mais delicados possíveis. E na laparoscopia, apesar de você ter diminuído o corte, dar menos dor ao paciente, mas não permitia a mesma precisão que a aberta tinha. E aí vem uma cirurgia que consegue unir as duas coisas. Então vamos fazer um corte pequeno, mais conforto para o paciente no pós-operatório, mas que a gente consiga trazer a precisão da mão humana. E aí vem o robô. A pinça da cirurgia robótica, ela tem um movimento de endo-wrist que ele simula os mesmos movimentos que o punho humano e até mais, que eu consigo fazer uns movimentos maiores do que a amplitude do meu punho consegue fazer. E aí eu consegui fazer uma cirurgia muito grande, hoje em dia eu consigo, usando cortes muito pequenos, uma cirurgia com um tempo mais rápido, com menor sangramento, através dessa cirurgia robótica. Ela entra na urologia como uma das áreas que mais teve impacto no início. A cirurgia de próstata com a robótica, ela veio para mudar os resultados totalmente. Se você perguntar a um paciente que operou de próstata há 20, 25 anos, que operou aberta, provavelmente a chance dele estar usando fralda, perdendo urina e sem nenhuma chance de ter ereção é praticamente certo. Está desse jeito. Com a robótica, hoje a gente praticamente inverteu os resultados. A grande maioria dos pacientes que operam próstata por robô não perdem nada de urina, usam no máximo um forro ou absorvente por dia, só por segurança, e a ereção, a gente consegue em mais de 40, 50% dos pacientes garantir vida sexual ativa, mesmo depois de uma cirurgia radical para o câncer de próstata. Então, revolucionou totalmente. As outras áreas enxergaram essas vantagens e começaram a absorver. E hoje a gente já tem robótica para endometriose, para cirurgia ginecológica, para gastrocirurgia, cirurgia proctológica, cirurgia cardíaca, pulmonar. Todas as áreas praticamente assimilaram a robótica e está aí voando de braçada, porque hoje é a grande novidade e é o que tem dado mais certo na cirurgia para nós. E eu acho que tem uma dúvida muito grande do pessoal, que é, o robô opera sozinho? Porque quando falava em cirurgia robótica, eu pensava, caraca, velho, o robô vai operar sozinho ali. Sendo que eu acompanhei a cirurgia, se você quiser ver lá no Instagram dele, tem uns vídeos dele operando. Parece que ele tá jogando videogame. É incrível, velho, o robô. Porque o robô não opera sozinho, né, Thiago? O Thiago tá aqui pra provar. Ele tá lá, mexendo a mão dele aqui. E dentro do paciente, o robô tá mexendo também. Os mesmos movimentos. É incrível, velho, as tecnologias. Isso, cara, é bom falar disso porque sempre que a gente vê alguma coisa no Instagram, no TikTok, falando sobre robótica, é um bracinho que mexe sozinho. Hoje eu tava vendo um braço robótico arrumando uma caixa de embalagem. Nossa. E ele sozinho vai lá, ele monta a caixa, ele fecha. São movimentos totalmente automatizados e autônomos. Esse robô que é usado para essas coisas, tem até acho que uma lanchonete, não sei se é no aeroporto de Guarulhos ou em Congonhas, que fazia o lanche, servia a pessoa, você escolhia num totem lá, e aí o próprio braço robótico ele ia, preparava um hot dog e te entregava o negócio pronto. E o robô cirúrgico não é assim.
aqui a gente está falando de saúde, a gente está falando de pessoas e vidas. Então, não tem como eu entregar um ser humano anestesiado na mão de um robô que vai fazer um movimento autômato. Porque se um braço robótico está montando uma caixa de papelão e der problema, é uma caixa de papelão perdida. Correto. Mas quando a gente fala de uma vida, de uma cirurgia, eu não posso arriscar acontecer algum erro com aquele braço robótico. Então, é importante que se diga, nenhum robô cirúrgico hoje no mundo tem autonomia para operar sozinho. Isso não existe. Pode ser que daqui 50 anos isso aconteça? Pode. Mas hoje não é uma realidade. O robô, ele é apenas um instrumento. Como eu falei aqui, a pinça da laparoscopia não permitia alguns movimentos. A robótica permite. Então eu utilizo o braço do robô para fazer movimentos delicados e precisos dentro de uma cavidade abdominal usando pequenas incisões. Mas o robô, ele é 100% comandado por um cirurgião. E é legal também falar que o robô não garante resultado, porque muitas vezes, isso não é raro, um profissional estampa ali que faz cirurgia robótica, que consegue resolver o problema, e o paciente ele vai fazer a cirurgia robótica tendo certeza absoluta que os resultados vão vir porque ele está operando com o robô. Mas o robô é apenas um instrumento, é uma ferramenta. Se você der uma Ferrari na mão de um cara que não dirige bem, vai fazer a mesma função que um Fiat Uno 94 vai funcionar na mão dele. Então, precisa procurar um profissional capacitado que tenha feito uma boa especialização em cirurgia robótica para que ele consiga tirar o máximo possível daquela máquina que é espetacular e que está disponível ali para usar para o paciente. E você é uma referência, você trouxe um pouco dessa experiência e atua hoje em João Pessoa, na Paraíba, mas você foi atrás desse conhecimento, né? Como é que foi esse processo? Porque existem provas para isso, é uma residência, especialização. Então, a cirurgia robótica, ela é um treinamento que é feito após a finalização do curso de urologia. Então, a gente se especializa em urologia e depois você precisa fazer alguns cursos específicos para treinamento em cirurgia robótica. Dentro da residência de urologia, eu sempre gostei muito de cirurgia minimamente invasiva. Eu gostava muito de laparoscopia. Tanto é que hoje eu faço ainda muita laparoscopia. É uma cirurgia que eu gosto de fazer também, tem as suas limitações, mas a gente tem que falar que cirurgia robótica, infelizmente, não é para todo mundo, principalmente pela questão dos custos financeiros, que ainda é considerada uma cirurgia relativamente cara. Então, não está disponível ainda para todo mundo. Mas dentro da residência, eu já gostava desse tipo de cirurgia. E aí eu comecei a acompanhar algumas cirurgias robóticas que os chefes meus da residência faziam lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, no Hospital 9 de Julho. E acompanhando aquela cirurgia, eu fiquei fantasiado em ver aquilo acontecendo. Eu falei, rapaz, eu quero me envolver com isso também. E aí eu terminei minha residência de urologia e um ano após eu entrei num fellow. Fellow, para quem não está muito acostumado com esses nomes em medicina, nada mais é do que uma subespecialização. Então eu fiz medicina, fiz cirurgia geral, fiz urologia e depois de ter passado 11 anos estudando tudo, eu fui para um fellow em cirurgia robótica. Então durante um ano eu me dediquei à formação só em cirurgia robótica com Rafael Coelho em São Paulo, que hoje está entre os top 5 nomes da cirurgia robótica do mundo. É o maior volume de cirurgia robótica da América Latina. Nossa. E eu fiquei um ano com o Rafael em São Paulo, no Sírio-Libanês e no Hospital 9 de Julho. E durante aquele ano eu participei de 350 cirurgias robóticas com ele. Ele tem um volume anual médio de 600 a 700 cirurgias e metade daquelas cirurgias eu estava participando. Então ali eu consegui sugar o máximo que eu pude, consegui participar de todo tipo de cirurgia robótica que vocês imaginarem. Eu pude ver todas as técnicas sendo efetuadas, qualquer coisa que podia acontecer dentro de uma cirurgia robótica eu consegui aprender naquele ano. E aí, após esse fellow de um ano em cirurgia robótica, eu fiz 40 horas de simulação. Existem simuladores específicos para você poder tirar o seu certificado em cirurgia robótica. Eu brinco que é como se fosse uma CNH. Então tem toda ali, você tem que fazer, tem que estudar, tem que entrar no site da empresa, fazer um treinamento online, tem que sentar no simulador e praticar durante 40 horas. É estilo piloto de avião, que tem que ter as horas de voo para poder pilotar um avião efetivamente depois. E aí sim, no final disso tudo, você pode tirar a tua certificação em cirurgia robótica. Com essa certificação, você está preparado para operar, mas os primeiros casos, a gente geralmente opera com um proctor, que é tipo um supervisor, que fica ali ao seu lado só olhando e te acompanhando.
E aí eu fiz os meus casos iniciais, tirei minha certificação e depois de 50 casos operados, eu tirei também minha certificação como cirurgião instrutor em cirurgia robótica. Então hoje, além de certificação em robótica como cirurgião, eu tenho certificação também como cirurgião instrutor. Ou seja, eu posso ensinar outros cirurgiões a operar cirurgia robótica também, que é algo que eu faço aqui em João Pessoa. Então é uma formação extensa, não é fácil, por isso que eu falo sempre, São procure 11 alguém anos aí, ó. capacitado. Ainda. Além dos 11, teve mais um, então foram 12 ao todo, né? O dobro do curso de medicina, fazendo isso, praticando e procurando especializações para oferecer sempre o que há de melhor aí para os pacientes. Ô, Tiago, e nesse caso agora, para quem tá assistindo a gente, para quem tem medo, porque eu acho que existem vídeos na internet, você vai assistindo e vai, tá, aquele corte e tal, foi um robô. Você explicou muito bem que é um robô operado por você e a responsabilidade é do médico ali. Mas para quem tem medo, o que é que você pode falar para essa pessoa ali, olhando para a câmera? Se você tá com medo, Então, não tem por que ter medo, como eu disse, porque está operando com um robô. O robô ele não faz absolutamente nada sozinho, importante frisar isso. Todos os movimentos são comandados por um cirurgião que estão ali do lado, preparado para qualquer coisa. Ah, doutor, e se faltar energia no hospital, e se der um erro, e se os braços travarem, o robô ele é totalmente preparado. Eu já tive casos assim. Eu já fui operar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que de repente a gente na sala cai a luz inteira do hospital. E aí, o que acontece? O robô ele tem um mecanismo de segurança que os braços eles param exatamente onde estavam, eles não fazem nenhum movimento além, dá tempo de acionar o gerador, ligar novamente o robô e voltar à cirurgia de onde você tinha parado. Então, não há por que ter medo do robô, porque é uma ferramenta totalmente segura e totalmente preparada para oferecer o melhor para a sua cirurgia. É importante conversar com o médico. Eu acho muito importante isso. Tudo começa no consultório, é no tete-a-tete ali, olhando para o paciente, e o cirurgião ele precisa explicar todos os detalhes. Ele tem que falar para o paciente tudo o que vai acontecer com ele, para que ele fique o mais seguro possível. E medo, ansiedade com cirurgia é normal. Quem não sente, ou tem um tracinho de psicopatia, ou é porque é muito tranquilo. Porque você vai passar por um procedimento cirúrgico, você vai ser anestesiado, vão lhe furar, você vai acordar com dor. Então é normal que tenha uma certa ansiedade. Mas ninguém opera ninguém à toa. Então se a gente está indicando aquela cirurgia, é porque realmente precisa. E eu gosto no consultório de explicar tudo para o paciente, explicar por que eu estou indicando aquela cirurgia, por que vai fazer bem para ele, porque eu acho que quando a pessoa entende todo o processo e ela começa a imaginar as coisas dando certo, se sentindo bem, com um pensamento otimista, tudo vai melhor depois. Então, é importante conversar bem com o seu médico. pois é. E hoje a gente encontra esse recurso aqui na Paraíba. Eu sei que você atende em Recife, São Paulo, muitas vezes. Vejo viajando para todo lugar. Mas a gente tem essa tecnologia disponível na Paraíba. Temos. Ano passado, 2025, foi o ano da robótica na Paraíba. Até então a gente não tinha robô aqui no estado. E ano passado chegaram os 2 primeiros robôs e esse ano chegou o terceiro. Então hoje na Paraíba, aqui em João Pessoa, nós temos 3 robôs cirúrgicos e deve estar chegando nos próximos meses em Campina também. Então a Paraíba já figura aí como um dos estados com o maior número de plataformas robóticas. São chegando o 4º robô agora e já está bastante disponível aqui para a população toda, tanto em João Pessoa, Campina deve chegar, mas isso já é uma realidade para nós, sem que os pacientes tenham que sair para Recife ou sair para São Paulo. O robô é o mesmo. A empresa que eu falei lá em 2003 que lançou o robô, que é a detentora da patente, a patente caiu desde 2018, 2020, então hoje nós temos outras plataformas robóticas que não o Da Vinci, mas o Da Vinci ainda segue como robô com o maior número de procedimentos realizados no mundo inteiro e é considerado um robô superior. Ele tem algumas características que facilitam a cirurgia, até porque eles já estão na 5ª geração. Então eles já conseguiram corrigir muitos erros, já conseguiram aprimorar a ferramenta que eles lançaram lá em 2003. E esse robô é o mesmo que tem em São Paulo, é o mesmo que tem aqui, que é o Da Vinci Xi, que essa é a plataforma mais avançada hoje no Brasil. Que ótimo. A gente falou um pouquinho sobre sua carreira e eu tenho uma pergunta muito importante. Você cuida das pessoas, mas você cuida de si. Como é que tá a sua saúde? Você busca sempre estar fazendo check-up. Inclusive, de quanto em quanto tempo um homem ele precisa visitar o urologista? A minha saúde, eu tô com um bebê pequeno de 4 meses, então Tá complicado, pô. vocês imaginem como estão as minhas madrugadas, mas isso é muito importante. Ontem mesmo eu estava com o paciente no consultório
e que chegou para mim com uma queixa sexual, com a disfunção erétil, os exames todos alterados, açúcar no sangue, colesterol, triglicerídeo, hormônio baixo, obeso, sedentário, e chegou na consulta porque queria melhorar. E eu falei para ele, ó, você trouxe para mim uma queixa, eu posso te medicar, e aí os pacientes acham sempre que problema sexual é porque minha testosterona tá baixa, me dá uma injeção de testosterona que eu vou ficar ótimo, vou ficar um garanhão correndo atrás de mulher, e não é simples assim. Então eu falei para ele, ó, não adianta fazer as mesmas coisas e querer ter resultado diferente. Medicina, a gente precisa muito da contribuição de quem está do outro lado. Eu preciso que o paciente tenha adesão a tudo aquilo que eu estou falando para ele. Não adianta eu prescrever, e é muito comum isso acontecer em urologia. Provavelmente você que está me ouvindo deve já ter acontecido isso com você. Vai no urologista, estou com uma queixa sexual, não estou conseguindo ter uma ereção legal. O urologista não fala 5 minutos, te dá uma receita de Viagra, Cialis, Tadalafila, Ziad, e aí o paciente sai da consulta, toma o remédio, não acontece absolutamente nada, e ele volta um mês depois pior do que estava, porque na cabeça dele, se nem tomando o remédio eu funciono, é porque já era minha vida sexual. Quando, na verdade, não era questão de medicamento. Você tem que entender a vida do paciente, o que ele está fazendo. E aí, para a gente oferecer e estimular que os pacientes façam isso, a gente também precisa fazer a nossa parte. Alimentação adequada, a prática de atividade física, uma saúde mental, que hoje é uma das coisas que eu mais converso no consultório, é desacelerar a mente, desacelerar a cabeça. A gente está na geração do piloto automático. A gente está conversando com alguém, mexendo no TikTok, assistindo televisão, ou então tu está dirigindo, olhando no GPS, ouvindo rádio e olhando para o teu WhatsApp no celular. A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que não faz nenhuma bem feita. E isso, em algum momento, vai influenciar negativamente na tua saúde e na tua vida pessoal. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para ver dessa forma. E a gente precisa desacelerar. Então você precisa procurar um hobby, procurar ler livro, ir na praia, assistir filme, fazer alguma coisa que te tire ali daquele estresse do dia a dia, das cobranças do dia a dia, para que você consiga desacelerar a tua cabeça, porque uma hora seu corpo vai gritar pedindo ajuda. Então isso é muito importante falar também. Você falou de uma geração acelerada, né? Eu lembrei agora que alguns, eu não vou dizer os nomes, tá, pessoal? Você que trabalha no Grupo 7, a gente compartilhando sobre o uso. A gente trabalha com mídias sociais o dia todo, então a gente sempre está ativo. E no momento de descanso, a gente está onde? Em casa, nas mídias sociais, né? Vendo o que acontece. E chegar em situações de você estar no banho e você procurar aqueles negócios no TikTok Shop para comprar, para botar o aparelho, colocar no automático e ficar lá, ó, só assistindo. Caraca, vai ter gente que faz isso. Tem gente Um que aparelho faz para isso. passar o negócio? Meu Deus, não acredito. Caio, eu vou contar um segredo aqui. Caio, ele gosta de assistir vídeos antes de dormir, né? E aí teve uma vez que ele colocou do lado assim, e eu vou achar essas provas ainda. E aí ele deixa no automático rodando, sem querer ele dormiu, encostou a cabeça no celular, abriu uma Eu live. abri uma live dormindo, velho. Meu Deus. A live durou 4 minutos e alguma coisa, né? Foi. Aí, do nada também, apertei no botão que botou uma música nada a ver, velho. E postou. Aí eu acordei, tava com 1000 visualizações a live. Eu dormindo aqui, com a música aleatória tocando de fundo. Rapaz, tem potencial, então abra mais lives aí, com 1000 visualizações. Mas aí a gente entra num ponto bastante interessante. Eu não sei se tu viu esse vídeo, Caio, mas era sobre essa nova geração, o consumo de informação acelerada e principalmente a desinformação. Eu vi um vídeo de John Vlogs falando sobre... Ele aplicou, na verdade, tomou testosterona e estava lá e ele estava muito louco e ele começava a recomendar, mas ao mesmo tempo não recomendar. Existe muito também essa geração que está atrás agora, os meninos de 20 anos indo atrás de Tadalafila. Como é que essa desinformação prejudica esse jovem que está consumindo esse tipo de conteúdo? Ele lançou uma game de Tadala. Meu Deus. Aonde vamos parar? Então, é uma geração doente mesmo. Infelizmente, a gente está caminhando para o abismo aí, talvez, se nada for feito. Porque esse excesso de tela, de informação, está fazendo com que o cérebro ele não entenda o que está acontecendo. E, como eu falei, tem um livro muito legal, e quem gostar de ler, que fala sobre mindfulness, que é uma das técnicas de você saber desacelerar. É você conseguir se desconectar um pouco de algumas coisas e fazer uma coisa por vez. Então, na hora que tu tá comendo,
tira o celular de perto e come. Tem gente que come sem saber nem o que tá comendo. Se terminar de comer, perguntar o que tinha no teu prato. A pessoa vai parar aqui alguns segundos para lembrar. Porque come aqui, ó, garfado e olhando pro telefone. Ou então, faz um dia uma rota por um caminho totalmente diferente do que tu tá acostumado. Porque a gente precisa ativar gatilhos no nosso cérebro para sair do automatismo. Porque em algum momento, como eu falei, isso vai dar problema. E essa questão da população jovem viciada aí na Tadalafila, eu falo que essa geração é uma geração que vai encher meu consultório daqui 10, 15 anos. Por quê? Primeiro, pelo excesso de pornografia. Já está provado que essa geração atual de jovens é a geração que menos transa, que menos tem interesse em relação sexual. E isso provavelmente tem a ver com pornografia na palma da mão. As gerações mais velhas sabem que há alguns anos atrás não era fácil você ter acesso a isso. Era ficar na Band até 2 da manhã esperando o Cine Privé para ter algum acesso, ou ter acesso a alguma revista escondida do pai e da mãe. E aquilo era um negócio mais escondido do mundo e tal. Hoje em dia não, qualquer um tem muito fácil acesso à pornografia. E pornografia, ela acessa áreas do cérebro daquele adolescente ou do adulto que a relação sexual em si não consegue fazer a mesma coisa. A geração dopamina aí que tanto se fala, quando você vê um vídeo, algo do tipo, para se excitar, para atingir orgasmo, é muito rápido. E a relação sexual, ela não funciona da mesma forma. E aí os jovens se viciam desse jeito, começam a ter uma performance sexual ruim, porque tem vício em pornografia, tem excesso de masturbação, e na hora que vai tentar ter uma relação com a parceira, não performa bem. Aí ele vai atrás de quê? Da Tadalafila. Tadalafila, ela não causa uma dependência biológica. Não é um remédio que você se vicie, e quando para de tomar, você para de funcionar. Mas o que ela gera? Dependência psicológica. Quando você toma, você acha que você vai estar ótimo, vai dar tudo certo porque eu estou preparado. Eu tomei a medicação. No dia que tu não tomar, você já vai para a relação pensando assim, hoje não vai dar certo quando eu tomei o negócio. Que é muito Certeza mais aqui que também. vai dar problema. E a partir quando começa a acontecer isso, o paciente fica totalmente dependente psicologicamente daquele remédio. E aí para você fazer um desmame, tirar o adolescente ou adulto daquela medicação, explicar para ele que tá tudo bem com o corpo dele. E não é só dizer assim, ó, tu tá bem, para de tomar isso que vai dar certo. Não. Você tem que acessar áreas do subconsciente da pessoa para tirar aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade que tá acontecendo com ele na hora da relação. E isso é importante que a gente converse, que a gente fale, porque se tu não tá legal, se não tá bem, não vá procurar uma medicação na primeira farmácia que apareça, porque as consequências são catastróficas. Você com 20 anos de idade, já dependendo de medicação, imagina quando tu tiver com 50, 60, que realmente a qualidade da ereção começa a mudar, o que vamos fazer de tratamento, o que a gente vai conseguir melhorar na relação sexual dessa pessoa, né? É um assunto sensível aí que a gente precisa debater. Correto. Você falou sobre automedicação, né, através da Tadalafila, e aí nesse quesito, o homem muitas vezes ele tem um medo, porque geralmente quem leva o homem no urologista ou é a esposa, ou ele só chega no último grau assim, não, eu preciso ir. Tem esse medo, né? Então, sobre automedicação, quais são os cuidados que um homem deve ter? Porque ele toma remédio pesquisando no Google, ou no TikTok, ou no YouTube, ou qualquer lugar. Como é que funciona isso? Ou na própria farmácia. É muito comum o paciente chegar para mim e falar, cheguei e o farmacêutico me passou isso aqui. E, infelizmente, no Brasil e no mundo, são muito restritos as medicações de prescrição. Tem muita medicação disponível que você chega lá e você compra. Inclusive, essas medicações sexuais aí, todas elas são de uso liberado sem ter necessidade de receita. E eu falo sempre para o paciente, nunca automedicar. O ideal, e é isso que a gente precisa mudar na rotina, por que a mulher tem que levar o homem? Porque não surge da gente, da população masculina, um desejo de, vou marcar uma consulta com tal médico, vou passar num cardiologista, vou passar no urologista. Até a gente sentir alguma coisa, a gente não procura. E é isso que eu falo. É importante conscientizar para que procure. Primeiro, não é só prevenção. Se fala tanto em prevenção em medicina, mas não é só fazer coisas que evitem. Não é só praticar atividade física, não fumar, não beber, dormir bem. Não. Você precisa procurar porque as doenças são silenciosas. A grande maioria das doenças perigosas, elas começam pequenas, começam como um tumor de 10 milímetros, 1 centímetro, e ele vai crescendo aos poucos. Se tu não fizer nenhum exame de rotina, sem sentir absolutamente nada, você não vai descobrir. E quando a gente descobre, por exemplo, um tumor de rim pequenininho de 3 centímetros, eu entro lá, tiro um tumorzinho pequeno de 3 centímetros e o rim dele fica. Mas quando ele chega para mim com um tumor de 10 centímetros, já era. Provavelmente ele vai ter que tirar o rim todo. E aí
Aconteceu isso por quê? Porque não fez um ultrassom de rotina para saber se estava tudo bem. A gente leva nosso carro a cada 10 mil quilômetros rodados numa oficina e tu não quer, com 40 anos de idade, com 30 que seja, ir no médico para saber se está tudo bem com você. É a nossa vida, nosso bem mais precioso. E hoje em dia a gente está vivendo muito. Mas não é só viver muito, você tem que viver bem. E para viver bem, com qualidade, ter uma longevidade boa, você precisa se preparar todo. É hoje que a gente prepara como vou estar aos 80 anos de idade. E para que isso chegue lá da melhor forma possível, você precisa se cuidar. Você falou dos exames de rotina. Então, como eu disse, o urologista ele pode atender o homem dos 12 aos 40 anos, nessa fase que provavelmente você não vai sentir nada. E aí, um paciente que vai para mim nessa idade, eu vou primeiro fazer um exame físico detalhado para saber se o corpo dele está tudo bem, está tudo em dia. E isso, não é raro chegar um adulto para mim e quando eu vou examinar, o cara tem uma fimose que passou batido na infância, que a pediatra não viu, que os pais não viram e ele tá lá sofrendo na relação sexual com o pinto rasgando, cortando, queimando, porque foi uma fimose que passou batido e eu vou operar esse cara com 20, 30 anos. Ou então um paciente de 30 anos chega para mim com um testículo só no saco, no escroto, porque ele achava que era normal, na família disseram para ele que um tio dele tinha também aquilo e é genético, e não é. Testículo dentro da barriga é risco aumentado de câncer de testículo. Então tem várias alterações disso que com um simples exame na consulta eu consigo detectar. Também não é legal, e eu não sou a favor de terrorismo médico, de você chegar num médico e sair com um pedido de 50 exames de sangue. Esses dias eu atendi uma paciente que chegou para mim com alumínio aumentado. Eu falei para ela, o que a tua médica falou disso aqui? Ah, falou para eu não usar muita panela de alumínio para cozinhar. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, isso aqui se dosa em quem é da indústria química, quem lida diretamente com algo, com algum metal, algo do tipo que tem risco de intoxicação. Mas pedir de rotina, selênio, alumínio, não sei o quê. Eu olho assim, eu falo, vote quem pediu e pergunte a ele, se isso aqui der alterado, o que tu vai fazer? Porque, infelizmente, hoje existe uma confusão muito grande, um conflito de interesse com algumas especialidades que estão bombardeando os pacientes de exame desnecessários. Medicina, a gente trabalha com evidência. O que faz diferença avaliar? O que vai mudar na vida daquela pessoa? Se eu pedir esse exame e ele der normal, eu vou pensar de um jeito, se ele der alterado, eu vou pensar de outro. Agora, se eu pedir só para pedir, encher linguiça e o cara gastar R$ 2.000 no laboratório, porque talvez eu estou ganhando 5%, enfim, já criticando sem criticar, mas tem que ter muito cuidado com isso também. E aí isso eu não sou a favor. É exagerar demais, querer cobrir o paciente do pé à cabeça com exames que não são importantes, meter ressonância, tomografia, enfim, procure um bom médico que faça o necessário. E aí não existe, Anderson, uma cartilha para dizer assim, o exame é de 6 em 6 meses, é de ano em ano. Não, cada caso é um caso. Então depende de você, como estão os seus exames. Se está tudo bem com a tua saúde, um exame anual é tranquilo, é suficiente para checar se está tudo bem. Agora, se não, se tem alguma coisa alterada, aí eu vou individualizar aquele paciente para checar se ele vai ter que voltar comigo num período mais precoce, né? Muito bom. Você foi falando e eu lembrando do último exame que eu fiz, eu acho que eu tirei tanto tubo de sangue, tinha coisas ali que eu nem conhecia, mas é justamente isso, pelo fato, eu fiquei me perguntando, né? Existe a necessidade de saber coisas como alumínio, mas enfim, deixa isso pra lá, pessoal. O pior é que tem paciente que gosta. Que ele acha que ele tá sendo super bem cuidado. Não, meu médico pediu 45 páginas no exame. O médico bom, tá vendo? Esse aí sabe. E aí, quando chega falando isso, eu vou falar o quê, né? Não vou criticar, porque senão vai ficar com raiva de mim. Mas é importante que os pacientes também criem esse senso. Um bom senso para julgar. Será que realmente esse monte de coisa aqui vai fazer diferença? E não só em exame, mas em tratamento. Hoje em dia também chegam alguns pacientes no consultório que, quando eu pergunto o que tomam, mostram para mim receitas de manipulados com 10 substâncias cada um, tomando soro na veia, soro colorido, suplementação não sei o que, vitamina D em 200, testosterona em 2000. É outra coisa ter cuidado com profissionais que, infelizmente, estão saindo um pouco do bom senso e da medicina baseada em evidências, né? É muito triste isso. Chegaram algumas perguntas, a gente abriu o caixa de perguntas. Caio vai selecionar algumas aí pra você. Mas antes da gente ir pra essas perguntas direto, que o pessoal tem dúvida, viu? Olha, a gente abriu falando sobre qualquer assunto, ninguém manda dúvida. Mas foi saúde masculina e todo mundo começa com umas perguntas assim absurdas. Mas antes de ir pra essa parte, eu queria entender. Tá, pro urologista hoje, a gente sabe que em média, a cada 6 meses a gente tem 65 mil novos médicos formados. Qual a importância hoje? Eu sei que você cuida das suas redes sociais, de posicionamento, de marketing, mas do bom profissional, ele está presente e evidente hoje, principalmente no digital. Você cuida do seu digital, o que é que você faz?
para poder trazer informação de qualidade? A gente está na era digital. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser um exímio cirurgião, mas se as pessoas não souberem da sua capacidade, não lhe conhecerem ou não tiverem a chance de enxergar isso em você, seu consultório vai estar vazio, você vai trabalhar no sistema público a vida toda e como uma pessoa frustrada e que poderia ter sido alguém que não foi. Então, eu entendi isso. E eu acho que é muito importante. Todo médico tem que ter posicionamento. Até porque tá cheio de gente que não sabe o que fala, com formação nenhuma, estampando aí capas com Instagrams extremamente cheios de seguidores, aparecendo em revistas importantes, em lugares importantes da mídia nacional e que não tem um quinto, às vezes, da formação de outras pessoas e ganham espaço, ganham credibilidade por estar aparecendo. Então, nós que praticamos uma medicina de qualidade, que tem bom senso, a gente também precisa aparecer e fazer o contrassenso. E mostrar para os pacientes que dá sim para fazer uma medicina de qualidade, mostrando conhecimento, convencendo os pacientes do que é melhor e trazendo as pessoas para o lado bom da medicina, que isso é o mais importante. E eu tenho tentado isso, confesso que não é fácil. Se dedicar à vida digital não é tranquilo. A gente que está acostumado a trabalhar, se dedicar à medicina, cirurgia, consultório, a gente tem que parar um pouquinho para se dedicar ao digital também. E isso é importante. Para parar, achei um exame, vou conversar isso com os meus seguidores, mostrar para eles. Às vezes, eu mostrar um PSA alterado de um paciente que veio para mim, um paciente que está ali na dúvida, que fez aquele exame e não sabe o que fazer, vai acender o alerta para ele, mostrar que ele precisa procurar um especialista. Então, além de eu ajudar as pessoas que já me acompanham, eu ajudo pessoas também que não estão nem próximas de mim. E é muito legal essa proximidade que as redes sociais geram. Às vezes eu atendo um paciente de primeira consulta que já chega perguntando pelo meu filho, como é que ele tá, que ele é lindo, que não sei o quê, e perguntando da minha família. E parece que a gente cria amigos sem ser, assim, isso aproxima muito. Então, às vezes eu tô falando para alguém que eu nunca vi, mas que confia em mim, que o que eu falar, ela vai acreditar e vai procurar fazer alguma orientação que eu sugiro ali nas minhas redes sociais. Então, se você não faz ainda, você médico, você que tem qualidade, que tem uma boa formação, procure aparecer. Eu falo que o Descartes foi atualizado. O penso, logo existo, virou posto, logo existo. Se tu não tá nas redes, você não tá no mundo. E aí a gente precisa atualizar isso daí, né? Pois é, né? Porque principalmente a indicação é o nosso maior marketing. Se eu vou, me consulto contigo, eu vou falar para um amigo ou para um conhecido, vale a pena o atendimento com o Tiago. Mas é aquela frase, né? De quem não é visto, não é lembrado, faz todo sentido, porque eu preciso achar meios e possibilidades através de canais de te encontrar. E aí é onde justamente surge a boa informação diante de tanta má informação que a gente tem no mercado, né? Mas vamos lá. Caio, tem um monte de pergunta aí. Vamos para a parte boa aqui, pessoal. Assim, você vai me desculpar, doutor, mas vou ter que fazer algumas perguntas aqui. Perguntas polêmicas. Que agora. enviaram pra Ele gente. já tá pedindo desculpa antes, então aí tem coisa, viu? O famoso desculpa qualquer coisa, né? Desculpa qualquer coisa, mas eu vou fazer aqui em ordem que chegou. Doutor, me tira uma dúvida. Tenho muita infecção urinária. Posso doar um rim? Oxi. Nossa, foi... Vamos lá, complexa a pergunta. Não é simples. Se ele tem muito é porque ele não tá se cuidando direito, Isso. né? Vamos falar de um tema legal que é doação de rim. Como é que funciona isso? Primeiro, existe uma legislação hoje a respeito de transplante renal. Isso aí chama transplante renal doador vivo. É quando a pessoa que faz hemodiálise, ela vai receber o transplante de outra pessoa. Normalmente tem que ser um familiar, existe um grau de parentesco específico, idealmente que tenha o mesmo tipo sanguíneo da pessoa, e são feitos alguns exames para checar o nível de compatibilidade entre aquelas duas pessoas. Mas a gente sempre tem que ter muito cuidado com o doador, porque às vezes chega, por exemplo, um pai querendo doar para um filho, ou chega um irmão, e naquela ânsia de querer tirar o irmão da hemodiálise, ele, não, doutor, quero fazer o transplante, quero tirar meu rim para dar para ele. E se esse paciente doador não for bem estudado, você pode estar colocando ele numa sinuca de bico depois, que ele tira o rim e depois ele perde o rim que ficou e ele que vai para hemodiálise. Então a gente sempre tem que pensar priorizando o doador, porque é uma pessoa não doente. Eu estou levando para a cirurgia uma pessoa saudável. Essa cirurgia é uma cirurgia relativamente tensa, porque nada pode dar errado numa cirurgia de doador vivo. E, por exemplo, se o paciente está com infecção urinária de repetição, antes de liberar ele para doar esse rim, eu vou ter que estudar esse paciente, saber o que está acontecendo para causar essas infecções de repetição. Depois de estar tudo alinhado, tudo tranquilo, com as infecções resolvidas, aí sim eu posso liberar ele para doação.
Infecção não é normal, né, gente? Então, Sim. tem alguma coisa errada aí, né? Exato. Pois é. Isso é muito comum em mulher, infecção de repetição. É um dos motivos, inclusive, principais que levam as mulheres no urologista. E aí está relacionado com a atividade sexual, a anatomia da mulher protege menos de infecção, porque o canal do xixi da mulher é mais curto. Mulheres conseguem prender um pouco mais de urina. Muitas vezes, pelo trabalho, não tem facilidade de ir até o banheiro e aí acabam sendo acometidas pelas infecções de repetição. Tem um aqui muito bom. Ficar muito tempo sentado no vaso, mexendo no celular, faz mal? Faz. Aí não é tanto para minha área, faz mal para a parte da doença hemorroidária. É uma das orientações dos proctologistas para pacientes que têm doença hemorroidária, que hoje o hábito é aqui, ó. Vaso sanitário virou escritório. Você senta ali e você quer resolver a vida. Você quer zerar todas as conversas não lidas do WhatsApp e fica lá, naquela posição. E isso piora a doença hemorroidária ou aumenta o teu risco de desenvolver. Porque aquela posição que fica-se ali aumenta muito a questão da pressão na região anal e isso dilata os vasos e aumenta o risco da doença hemorroidária. Né? Então, vaso é para fazer o que tem que fazer lá, levanta e vai embora, vai resolver em outro embora. lugar. Tchau. Exato. Tem um aqui, esse aqui é uma lenda. Dá pra quebrar o pênis ou isso é só lenda urbana? Será que urologista é ortopedista, cuida de fratura, hein? Então, a única fratura que o urologista resolve é a peniana. Dá sim pra quebrar o pênis. O pênis não tem osso, tá? Então a fratura é diferente. Mas dentro do pênis existem dois corpos cavernosos, que são as estruturas tipo uma esponja que ela enche de sangue na hora da ereção. E quando o pênis entra em ereção, esse corpo cavernoso ele fica com a túnica dele muito fininha, porque ele aumenta, então fica tenso ali. Em algumas situações, geralmente, quando a mulher está na posição por cima na relação sexual, se o movimento de entrada da penetração for errado e bater em alguma outra coisa, tipo no osso do quadril da mulher, o pênis que está ereto ele pode entortar e aquilo gera uma fratura desse corpo cavernoso. E é importante que o paciente ele procure ajuda o mais rápido possível, porque é questão de horas para que ele fique com um problema de ereção irreversível. Qual é o sinal de que fraturou meu pênis? Se você estiver numa relação sexual, sentir uma dor muito grande numa dessa pancada com o pênis ereto, ouvir um estalido, dá pra ouvir o barulhinho do corpo quebrando e ficar tudo roxo, parecendo uma berinjela, é porque provavelmente tu fraturou o teu pênis. Corra o mais rápido possível pra emergência mais próxima. Caramba, não é lenda isso, não tem como mesmo quebrar o pênis. Tem, cuidado aí. O que é que você anda fazendo, né? Ó, chegou um interessante aqui, ó. Doutor. Tá, me responde. Uma coisa. Me responde uma coisa. Eu tomei anabolizante, senti que meu pênis diminuiu. Será que volta ao normal? Então, o uso crônico de anabolizante, quando você usa por muito tempo, pode gerar algumas alterações irreversíveis para o seu corpo. Essa questão de redução do tamanho peniano é um pouco discutível se realmente isso vem do uso prolongado da testosterona. Mas uma das alterações mais graves de quem toma testo uma injeção atrás da outra por muito tempo é uma atrofia testicular. O paciente fica com o testículo tamanho de um ovo de codorna ou de um grão de feijão, nos casos mais graves, e ele para de produzir espermatozoides, ou seja, ele fica estéril e ele tem uma queda importante da produção de testosterona também. Então, esse paciente com atrofia testicular, ele nunca mais vai parar de fazer reposição hormonal, porque o testículo dele já era. Queimou o testículo usando hormônio. Então, não é correto fazer isso. Sempre reposição hormonal com acompanhamento médico. Correto. Em outra aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, doutor. Boa tarde, boa noite. Às vezes sinto dor no meu testículo esquerdo. Isso é normal? E é só no esquerdo aqui, viu? É porque tem outra embaixo falando sobre isso. Não, mas a dor é comum que seja de um lado só. Pode ser dos dois, mas normalmente tem um lado ali que incomoda mais. Não é normal. Nenhuma dor testicular é normal. Sempre que tiver doendo lá embaixo, tem que procurar urologista. Principais causas de dor no testículo são torção testicular, que é quando o testículo ele gira sobre ele mesmo e dá um nó no cordão do testículo, que é onde entra a circulação sanguínea. E aí, no que ele torce,
você fica sem circulação no testículo e o testículo vai infartando. Isso não é mito, isso é fácil acontecer. Sim, é comum acontecer. Geralmente acontece por volta aí dos 10 aos 20 anos de idade. É no adolescente ou no adulto jovem. Passei. Pode, Tô com 21. pode ser favorecido por uma atividade física. O cara tava jogando bola e de repente uma dor súbita sem ter tido pancada. Ou então tava andando de bicicleta. Ou às vezes uma mudança de temperatura, um frio extremo ou calor extremo. Isso pode causar essa torção. A segunda causa é uma infecção no testículo, chamada de orquiepididimite. Uma bactéria entra no testículo, inflama e fica gigante, fica dolorido e inchado. Essas são as duas causas mais comuns. Ou então é um problema neurológico, o nervo do testículo fica irritado, que é uma orquialgia crônica. Mas a gente sempre tem que pensar no mais grave. Normalmente, câncer de testículo não dá dor, mas pode acontecer. E o câncer de testículo acomete pessoas, e aí tu tá na faixa, dos 15 aos 35 anos de idade. A queixa mais comum é surgimento de um nódulo, de um caroço no testículo, ou aumento de um testículo. Tem um que está crescendo e o outro não. E aí tem que suspeitar num tumor que está desenvolvendo ali. Sempre tem que suspeitar no mais grave, que é o câncer de testículo, e afastar essas outras causas que eu falei. Uma coisa interessante que sempre se brinca em roda de homens, existe uma anatomia perfeita ali, de um testículo maior, outro menor. Não. Nosso corpo humano não é simétrico em nenhum lugar dele. A gente tem diferenças sutis nas outras partes, mas o teu rosto não é igual a metade da outra. É a mesma coisa no saco. Uma bola não é igual à outra. Normalmente a gente tem uma diferença de altura, costuma ser uma um pouco mais alta do que a outra, né, mais baixa, e o tamanho, o volume também não é exatamente idêntico. Isso às vezes é motivo de consulta, mas é bom que procure para tirar essa dúvida, que a gente examine, do que ficar, será que é normal? Mas deve ser que eu vi na internet que é, e aí fica guardando lá uma dúvida e na verdade é uma doença que está acontecendo ali. Então se está com dúvida, se está um pouco diferente ou está muito diferente, procure o médico. Mas é normal sim ter uma assimetria entre os dois testículos. Não tá a pergunta aqui, mas eu acho que existe um grande medo por parte do homem, porque quando ele vai para lá, todo exame, ele precisa ficar nu, como é? Vai ser tocado, existe esse medo. Como é que funciona um exame clínico, realmente? É engraçado isso, porque todo homem acha que se ele entrar no consultório do urologista, ele vai sair com um toque lá feito, né? E não é bem assim. Existem as indicações de toque retal. Outra coisa legal de falar é, o toque do urologista é diferente do toque do proctologista. O proctologista é um médico especializado no tratamento das doenças do ânus e do reto. Hemorroida, fissura anal, plicoma, todas as doenças ali do ânus é o proctologista quem cuida. O urologista faz o toque, por quê? Para examinar a próstata, exclusivamente a próstata. A próstata ela está muito próxima do reto. Então, quando a gente introduz o dedo lá pelo ânus, no reto, a gente consegue sentir toda a região de trás da próstata, que é onde nascem a grande maioria dos cânceres. Mas o toque é para isso. Tem alguns pacientes que nos procuram para cuidar, doutor, eu vim porque eu estou com hemorroida. E, na verdade, nós não somos o especialista dessa área. Às vezes eu acabo ajudando, atendo, já tenho uma certa noção, porque é uma área que a gente cuida muito ali, né, examina, mas existe um especialista para isso, que é quem faz a cirurgia, por exemplo, de hemorroida, é o procto. A recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia e das grandes sociedades urológicas do mundo para o toque é: a partir dos 45 anos, para quem é de raça negra ou que tem histórico na família. Se não for negro e não tiver histórico, é a partir dos 50. Mas, a partir dos 40 anos, a gente costuma fazer o exame do PSA, que é o exame de sangue. Se esse exame der alguma alteração ou se o ultrassom deu alterado, eu gosto de fazer o toque para garantir que está tudo bem. Antes dos 40 anos, o toque é exceção, pura exceção. Porque não é rotina, antes dos 40 você tem uma doença na próstata. Então eu só faço se realmente o paciente tiver uma queixa muito específica. Se não, é a partir dos 40. E como é que você faz o toque? Eu preciso ficar nu do pé à cabeça, tirar tudo? E é engraçado, os pacientes perguntam. Quando vai a primeira vez, tiro camisa, tiro meia, tiro não sei o quê. Não. O exame físico urológico, eu gosto de fazer um exame completo. Então é bom o médico examinar o abdômen para ver a cicatriz. Muitas vezes eu vou lá examinar o paciente, eu vejo uma hérnia no umbigo. Então eu já consigo ir vendo algumas alterações. E aí o paciente sobe a camisa, eu consigo examinar o abdômen. Depois a gente faz um exame genital. É importante que o urologista, mesmo que o paciente não queixe, dê uma olhada ali no pênis, no escroto, para ver se está tudo bem. Alguns têm pudor, não gostam, e aí a gente vai individualizando. É importante ir ganhando o paciente aos poucos, que o paciente se sinta confortável. A urologia é uma área que mexe muito com isso, com pudor.
Por isso que isso eu acho que trava um pouquinho os pacientes, né? Porque os pacientes, eles ficam com uma certa vergonha. A grande maioria não se sente à vontade de chegar lá e baixar as calças e ser examinado. É algo delicado. E aí, às vezes, eu vou sentindo. Se eu sinto que é um paciente que está mais envergonhado, que não está à vontade, eu peço os exames, falo, ó, no retorno a gente examina e tal. Que aí o cara já vai sendo preparado psicologicamente para na próxima consulta passar por aquele exame. Mas o ideal é já dar uma investigada. E a posição do toque varia entre cada urologista. Dá para fazer o toque da próstata paciente de 4, dá para fazer com paciente de lado, dá para fazer com paciente com barriga para cima, os joelhos dobrados e as pernas entreabertas, dá para fazer com paciente de pé apoiado na maca. Existem várias formas, cada urologista opta pela sua. Normalmente a posição que eu mais gosto é o paciente deitado de lado, e aí a gente faz o exame, eu acho que é cômodo. É bom até porque o cara vira um pouquinho de lado, fica olhando ali para a parede. Ele dá uma relaxada, fica mais cômodo para ele, mais confortável. Mas às vezes, dependendo do caso, em uma posição específica eu não consigo tocar. Então, às vezes tem um paciente que quando deita no decúbito de lado, eu não consigo tocar a próstata. Então, eu preciso mudar a posição para que eu chegue até ela. E aí isso varia dependendo da anatomia do paciente. Eu falo, não é indolor, não é 100% tranquilo, não é chato. Não vou mentir, porque é chato. Mas é um negócio que dura tipo 2, 3 segundos. É muito rápido o que é feito. E se a gente comparar, as mulheres, coitadas, sofrem a vida inteira com um monte de coisa. O homem não sofre com nada. A única coisa que ele vai sofrer ali aos 45, 50 anos é um toque que é realizado em segundos. E ainda assim, às vezes, a gente fica torcendo o nariz para aquilo. Mas é importante. A gente está no século XXI, falando de cirurgia robótica, ressonância, PET scan. E o danado do dedo ainda não foi substituído por nada disso. Pois é, Cerca de 20% Cadê o robô pra fazer o toque? 20% do mas o dedo dele não sei se ia ser tão fino também, não. 20% dos cânceres de próstata só são descobertos pelo toque. Um exame simples, barato, rápido, que quando você introduz ali, você já sentiu o nódulo, ó, tem um nódulo aqui, vamos ter que ver o que é. Então você já consegue afastar ali na hora. E graças a Deus, a grande maioria dos pacientes hoje já chegam pedindo toque. Doutor, eu vim para fazer o toque. E eu não lembro, assim, recente, um caso que eu falei, vamos fazer, e o paciente falou que não faria de jeito nenhum. Por isso, pela conscientização, por programas como esse, pela conscientização do Novembro Azul, de a gente falar tanto da importância, a grande maioria dos pacientes já conhece. E aqui a gente lida com pessoas humildes, do estado todo, pessoas de comunidades rurais que não têm tanto acesso à informação, mas, graças a Deus, está chegando até eles essa também, importância, né? né? Conhecendo. Ó, uma última pergunta pra gente já ir encerrando aqui, porque depois eu quero um conselho. Mas, ó, diz assim: Eu tenho uma pergunta depois dessa, vai. eita, doutor, eu me masturbei e agora a glande tá pra fora. E a pele não cobre mais a glande. Acho que rompi o freio. O que é que eu faço? Eita. Urgências urológicas aí, né? A gente falou da fratura peniana, que é uma urgência. A torção testicular também é outra urgência. E você está falando de quase 2 urgências aí. Existe uma doença que a gente chama de parafimose. O que é a parafimose? Você que está assistindo, bota no Google aí, pesquisa, parafimose. O paciente que tem fimose e ele vai tentar ter uma relação sexual, ele puxa a pele do pênis para trás, ou então que está se masturbando, ele puxa a pele toda para trás, só que a pele do paciente que tem fimose é uma pele estreitada, ela não tem flexibilidade. E aí a pele desce, mas ela não volta. E aí a glande fica garroteada, com aquela pele embaixo da glande apertando, e como o pênis está cheio de sangue ali ereto, a glande ela começa a inchar de sangue dentro, porque o sangue não consegue sair, ele só entra. E aí esse paciente ele vai ficar com a glande apertada, a glande ela começa a infartar, porque incha tanto que o sangue começa a falhar e a pessoa fica com dor absurda. Você tem que correr no pronto-socorro, porque se isso não for feito, a redução, a correção, o paciente pode ter uma necrose de glande e perder a cabeça do pênis. Então é muito importante falar dessa entidade. Isso é muito comum também em outro cenário, que é em criancinha, às vezes bebezinho. Ó, outra dica importante, fimose em bebês ou crianças de até 2 anos de idade é normal. Se o teu pediatra tá mandando teu recém-nascido, você em casa puxar a pelinha para limpar a cabeça do pênis, não faça isso, porque você pode causar uma parafimose numa criança ou num bebê, achando que precisa puxar a pelinha para limpar a glande, e não precisa. A partir dos 2 anos, se continua com fimose, você não vê a glande do seu filho, aí sim você precisa passar por uma avaliação. Isso é uma urgência. A outra coisa que você falou é o rompimento do freio. Todo homem sabe do que eu estou falando, é o famoso cabresto. É a cordinha que fica na frente,
que segura um pouco a glande. Uhum. Tem alguns homens que têm essa cordinha, esse freio mais curto. E aí, na hora da penetração ou da masturbação, que você faz um certo atrito, você pode romper o freio. E no freio tem um vasinho, uma veiazinha que tá ali dentro, que essa danada sangra pra caramba. Então tem pacientes que chegam ensopados de sangue. Nossa. Às vezes de noite no pronto-socorro, de madrugada eu já atendi, que o cara tentou lá, segurou com a toalha, apertou, botou pó de café, sal, vinagre, né? Que tem a mitologia aí disso, que não funciona nada. E aí tentou tudo em casa e nada funciona. Aí na última circunstância ele vai no pronto-socorro e a gente tem que dar um ponto hemostático. Você precisa costurar a danada dessa veia, porque senão ela não vai parar de sangrar. O ideal é, se você tem desconforto no freio, na masturbação ou na relação sexual, é porque o teu freio não está normal e aí você precisa procurar um urologista para fazer a correção. É uma cirurgia extremamente simples, a correção de freio. É bem rapidinha, o paciente vai para casa no mesmo dia e recupera super bem e muda a tua vida. A sua qualidade sexual melhora bastante. Ele falando e eu e Caio. Mas é interessante o número de pacientes que você encontra, inclusive você falou entre 30 a mais, que não percebem que tem a fimose, né? Sim. Então, como o paciente ele pode identificar que tem alguma coisa errada ali? Eu preciso visitar o médico porque tem alguma coisa errada. Tá. Todo homem nasce com pele cobrindo a cabeça do pênis, que é o prepúcio. O nome daquela pele chama prepúcio. Todo menino nasce com uma fimose. Essa fimose é chamada fisiológica. É como se fosse uma proteção que a gente nasce ali. Conforme o bebê vai crescendo, por volta dos 2 aos 3 anos de idade, aquela pele que normalmente nessa idade os pais não veem a glande do bebê, porque ela não abre. Nessa idade, a pelezinha começa a ceder, ela vai abrindo. Se ela desce com facilidade, se na hora da higiene do seu filho você consegue baixar a pele do prepúcio e enxerga toda a glande, não tem fimose. Se você adolescente na masturbação consegue arregaçar a pele toda para trás e ela vai e volta com facilidade, você não tem fimose. Outra coisa importante é o fato de ver a glande toda, eu consigo baixar a pele toda, mas ela desce apertada. Isso significa que você tem fimose. Porque tem muita gente que acha que só é fimose se a pessoa não consegue ver a glande. Abrir. E não. Existem graus de fimose que ela desce, mas ela desce apertada. Então, assim, eu acho que é algo difícil dos pais diagnosticarem. Muitas vezes tem pediatras que não têm tanta experiência também na área urológica e passa batido. Por isso, essa questão de ir ao urologista aí na adolescência. É uma das coisas que eu mais faço no adolescente. Vamos olhar esse pênis aí como é que tá. E aí o paciente arregaça a pele e eu vejo ali na hora. Se chegou nessa idade com fimose, tem que operar. Por quê? Porque quando tá bebezinho, existe uma pomada que dá para fazer o tratamento com essa pomada e ela resolve grande parte dos casos. Mas quando chega com fimose na adolescência ou na idade adulta, a pomada não resolve mais, vai para a cirurgia e a cirurgia muda a vida. Outra coisa é, paciente diabético geralmente pode ter uma fimose adquirida. A pessoa não tinha fimose, mas adquire com o passar do tempo, porque o diabético ele tem muita infecção na pele do prepúcio e a infecção vai causando cicatrizes e isso gera uma fimose. Eu já peguei idoso diabético que teve uma retenção urinária, ele parou de urinar porque a pele dele fechou por completo. Então não tinha lugar para a urina sair do prepúcio. Ela foi grudando até o momento que não passava nada. E um cara desse, uma cirurgia horrível, tudo grudado, inflamado, porque ele não procurou o atendimento ali achando que era normal, tô ficando velho, deve ser assim mesmo. Então o grande problema é isso, é achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não é você quem decide se tá tudo bem ou não. É um especialista para avaliar aquilo ali. Tá? Correto. E essa cirurgia faz no robô também ou é só na faca? Não, é uma cirurgia, é uma pequena cirurgia. Hoje em dia tem alguns aparelhinhos, dispositivos, tem um famoso grampeador aí. É outra área legal que desenvolveu que você pode fazer a cirurgia de fimose usando o grampeador. É uma cirurgia mais rápida, esteticamente tem um efeito legal e é uma das últimas novidades aí para a parte de fimose. A última pergunta aí A pra última gente pergunta finalizar. que tá aqui, ó. Não é nem da minha cabeça, né? Que tá aqui, que mandaram. Aham. Aí eu vou fazer. Doutor, queria saber como é que funciona, como é que você pensa sobre a estética íntima masculina, de harmonização, funciona, como é que é? Vamos lá, temos polêmicos aqui hoje. Eu vou sair Não é com... uma pergunta dele. É uma pergunta que enviaram aqui. Sim. Então, a gente tá num momento da medicina que
Principalmente no Brasil, eu acho isso. Isso é muito forte de procurar sempre querer se cuidar mais e estar melhor do que você poderia estar. A gente vê muito isso na dermatologia, na cirurgia plástica, implante capilar. Todo mundo hoje no Brasil quer se cuidar um pouco mais e quer ficar mais bonito. E aí, acho que é uma evolução natural, a estética tá chegando em tudo que é lugar. A gineco, ela assumiu isso mais cedo, de fazer linfoplastia, uma mulher que se incomodava com os pequenos lábios porque eram muito grandes, e aí tu vai lá com laser e diminui o tamanho dos pequenos lábios, ou faz um procedimento para clarear a vagina, a região da vulva. E no homem até então não tinha nada para fazer. Muitos pacientes queriam aumento peniano, por exemplo. Isso desde que o mundo é mundo. Se tu perguntar a qualquer um, tu quer mais 2 centímetros, vai dizer que quer, que vai ser melhor. O que vier de mais, melhor. E aí, recentemente, relativamente, né, nos últimos anos, com o advento aí dos biopreenchedores, eles começaram a fazer testes na região peniana, porque até então, tudo que se tentava aplicar não dava legal. Eu tenho um caso da residência que a gente operou um paciente que tinha um pênis que parecia uma elefantíase de pênis. O pênis era normal dentro, mas a pele do pênis parecia um negócio bizarro, uma tromba de elefante, assim. E quando a gente operou, ele não falou que era daquele jeito desde criança. E quando a gente operou, que fez a plástica do pênis, tirou o excesso de pele e tudo, que mandou para a biópsia vinha mostrando que era óleo mineral que o paciente tinha aplicado lá dentro. Ele foi injetando óleo mineral para engrossar o pinto, mas aí a pele foi tendo reação e aí virou um negócio bizarro. E com os biopreenchedores, eles viram que não tinha tanta reação negativa. E dá um aspecto legal. Não acho que é para todo mundo, nem todo mundo faz isso, isso é uma área de especialização. Existem alguns profissionais específicos que trabalham diretamente com isso e vai da cabeça de cada um. Se a pessoa ela quer melhorar a estética do seu pênis, existem algumas limitações, por exemplo, não aumenta tamanho peniano, aumenta calibre do pênis flácido. Geralmente é para um cara que ele está incomodado, por exemplo, quando vai na praia que bota uma sunga que não tem volume, ou então um cara que se troca no vestiário na frente de outros homens e ele fica com vergonha do volume peniano dele. Normalmente é mais bem indicado para esse tipo de caso. Mas eu acho que cada um faz o que quer da vida. Se quer e aquilo vai fazer bem, vai melhorar a tua qualidade de vida, seja feliz. O importante é que é seguro e já está praticamente comprovado aí pelos grandes centros que dá para fazer isso com segurança. Mas também, procure profissional bem formado. Hoje em dia essa área de estética, infelizmente, perdeu um pouco o controle e tem todo tipo de profissional fazendo coisas aí que a gente vê vídeo dentro dos grupos médicos que vocês nem imaginam as catástrofes que estão acontecendo aí, cirurgias gigantes fazendo em consultório sem seguir protocolo de asepsia, de antisepsia, cuidado de esterilização de instrumento, e algumas pessoas procuram mais preço do que qualidade profissional. E aí acaba acontecendo esses problemas depois. No caso do pênis, você pode ter uma necrose peniana, você pode ter uma infecção grave da pele do pênis e ter um problema grave, às vezes ter até que amputar alguma parte. Então eu acho que é um bem precioso aí pra você cuidar. Então procure um profissional bem formado. O bate-papo, ele tá muito bom. A gente poderia passar horas aqui, tem muito mais perguntas, mas a gente vai liberar Tiago, né? Foi muito bom ter você aqui, Tiago. Eu queria agradecer. E eu queria saber, só para finalizar, como é que a gente pode marcar uma consulta com você? Diga aí pro homem que procura aqui em João Pessoa, ou na Paraíba, ou no Brasil. Como é que encontra Tiago? Tá. Hoje eu moro aqui em João Pessoa, né? Tô aqui na Paraíba, mas eu faço atendimentos aqui em João Pessoa, em Campina Grande e também no interior do estado. Minha cidade natal é no Sertão, São Bento, então sempre, uma vez por mês pelo menos, eu tô indo por lá. E aí eu consigo, desse jeito, abraçar praticamente todas as áreas do estado. Para entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que é o @drtiagovieira. E o meu Thiago é um pouquinho diferente, vocês devem ver aí nas legendas e no título do vídeo, mas é com THY. E tem também o contato da minha secretária, que consegue passar todas as orientações, independente da cidade, e também faço teleconsultas. Posso passar o telefone? Com certeza. 839-9344-1159. E aí você fala de onde você é do Brasil, qual o seu interesse, qual a sua dúvida, que a secretária te dá todas as orientações e faz o agendamento da consulta. Será um prazer. Eu brinco que a minha consulta é uma conversa, igual a gente está fazendo aqui. Acho que médico é, antes de tudo, um psicólogo. A gente precisa entender o paciente, entender a demanda dele ali na consulta. E eu acho que o primeiro tratamento que eu dou para todos os meus pacientes são palavras de conforto. É muito comum chegar um paciente aterrorizado, sentar no meu consultório
triste porque passou em outro médico e fez lá um terror no exame dele que deu alterado, ou um cara que tá há 5 anos que operou a próstata dele, tá tendo problema de ereção e ninguém fez nada depois disso, ou que tá usando fralda. Enfim, seu problema pode ser resolvido ou pode ser pelo menos aliviado se a gente não conseguir resolver totalmente. Mas é sempre um prazer conversar. Eu adoro conhecer pessoas novas. Eu acho que médico bom é médico que gosta de gente. Infelizmente, hoje tem uma turma aí que está fazendo medicina e fica de lição para os estudantes de medicina que acham que medicina é para você ficar na internet, é para ficar aprendendo coisa, vendo vídeo no YouTube e ir no hospital só quando for obrigatório. Não. O bom médico é aquele que gosta de estar lá, de pegar na mão de um paciente que está todo quebrado, ou que está todo comprometido por uma doença grave, de sentar, escutar as angústias, ajudar a família, fazer alguma coisa para mudar a qualidade de vida daquela pessoa e ouvir. Hoje em dia a gente fala muito, mas ouvir, principalmente na medicina, é o principal. Tem vários trabalhos que mostram que os médicos eles cortam os pacientes na consulta, que você, tipo, o paciente fala por 5 segundos e o médico já começa a entrar na conversa. Ele não consegue parar e escutar o que o paciente tá ali para dizer. E aí tu vai cortando o raciocínio, o coitado chegou ali para falar um negócio e ele se perde todinho e no final esquece o que tinha de principal para dizer. Correto. E isso é a base, ouvir mais do que falando. Fico muito feliz de termos profissionais, que nem o Dr. Tiago aqui. E nossa missão é dar a voz a bom profissional da saúde. Então, já convido o pessoal aí para seguir, né? Já segue aí nosso Instagram, @grupo7. Lá você vai ver como é que a gente trabalha, um pouquinho dos conteúdos que a gente posta, um pouquinho dos bastidores que a galera gosta muito de assistir. E é isso daí, vamos embora. Foi um prazer, né? Ter você junto conosco em mais um episódio. E até a próxima. Muito episódio vindo bom por aí. E comentem aqui quais os próximos capítulos e quais os temas que vocês querem ver por aqui. Inclusive, se você quer que o Dr. Tiago volte aqui para responder outras perguntas, tá bom? Muito obrigado e até mais.